podcast de hoje. Estamos de volta com mais uma participação especial. Fique ligadinho no que temos por hoje. Temos convidado especial. Sejam todos bem-vindos. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar. Temos hoje um testemunho lindo e maravilhoso. Fique ligado. E vamos seguindo com o nosso programa de hoje, o nosso podcast. A nossa convidada já se encontra aqui e queremos apresentar a nossa irmã em Cristo, Lívia Lacerda. Seja bem-vinda, fique à vontade no nosso podcast. Muito obrigada, irmã. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos os que estão nos assistindo. Que Deus abençoe imensamente a vida de cada um. Estou aqui hoje para dividir com vocês um pouquinho da minha história, do meu testemunho, da minha caminhada em Cristo. E para começar, conta pra gente como que foi assim, a sua infância. Você é daqui da nossa cidade mesmo? Qual é a sua naturalidade? Sou aqui de Santo Antônio de Jacinto, com muito orgulho, amo nossa cidade. E fui criada na zona rural daqui, 11 quilômetros daqui. Foi uma infância muito boa, nasci numa família católica cristã, né? E graças a Deus eu vim estudei até a 4ª série na zona rural. Vim aqui para a cidade estudar a partir da 5ª série, fiz o ensino médio aqui. E sou daqui de Santo Antônio, sou natural daqui, meus pais, minha família toda daqui. E hoje a gente percebe que você tem uma caminhada cristã evangélica, né? Isso. E como que foi esse encontro, essa mudança? Eu começo a dizer que eu tô lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que Deus disse assim para Jeremias: antes mesmo de você ser formado no ventre da tua mãe, eu te conhecia e te chamava pelo nome. Então essa é a minha história. Antes mesmo de eu ser formada no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Ele já tinha escrito uma história, ele já sabia tudo que eu ia viver. Eu nasci, como eu disse anteriormente, numa família cristã, católica, que é uma família praticante, né? E até os meus 15 anos, mais ou menos, eu servia na igreja católica. Meus pais não me batizaram quando eu era criança, como é um costume católico, né? Eu fui batizada aos 7 anos, então para me batizar eu fiz catequese, escolhi os meus padrinhos, fui batizada, fiz primeira comunhão, fiz crisma, servia nos cultos, nas missas, mas em um determinado momento o Senhor começou a ministrar na minha vida. Todas as pessoas, elas têm alguém para falar de Jesus. Eu fui criada, minha mãe falando de Jesus para mim, meu pai falava de Jesus para mim. O primeiro nome que eu aprendi a escrever não foi o meu nome. Meu pai vinha aqui na cidade, ele comprava os pães, famosos pães de Arcisa, e sempre enrolado num papel marrom. E aí um dia eu disse: pai, eu ouvi ele falar de Jesus, eu falava: pai, me ensina a escrever o nome Jesus. Então, antes de aprender a escrever o meu nome, o meu pai me ensinou a escrever o nome de Jesus. Eu fui servindo na igreja católica, mas em um certo momento eu me desviei, eu me afastei. Deus começou a ministrar em mim através de sonhos e algo que eu não podia contestar, né? Eu lembro que vinha muitas dúvidas, vinha muita curiosidade a respeito de vários assuntos e eu questionava o meu tio, que era o meu padrinho, que era o dirigente da comunidade. Eu sempre fazia muitas perguntas para ele, porque ele sempre foi muito aberto e a gente conversava. E aí ele falava comigo, ele me dava algumas respostas, só que eram respostas que o meu coração não recebia assim com aquela saciedade, não me saciava. Eu cheguei a me afastar da igreja católica, fiquei um tempo afastada. Aos meus 16 anos, eu comecei a namorar com meu marido, Charles, e na época Charles ele estava afastado da igreja evangélica, porque ele nasceu num lar cristão evangélico. A mãe dele, a minha sogra, que não está mais entre nós, ela ministrava para ele, eles
sentava ele num vaso, né, no banheiro, e ali ela falava de Jesus para ele. Ele cresceu, acabou se afastando do evangelho, mas tinha essa semente plantada. Eu conheci Charles, ele estava afastado e eu estava afastada da igreja, né, católica. E ele falava assim, quando o namoro foi ficando um pouco mais sério, ele falou assim comigo: eu quero me casar com você, mas nós sabemos que para uma família se consolidar, ela precisa estar em Cristo. A sua família é católica, a minha família é cristã, evangélico, protestante, e eu não vou para a igreja católica, mas eu te convido para a gente começar a visitar, na época, a igreja presbiteriana. Então nós começamos a participar dos cultos da presbiteriana. No início eu fui um pouco resistente, né, mesmo estando afastada, sempre tem aquela raiz na gente, né? A gente sempre, quando a gente está mudando de cenário, sempre bate aquele medo, aquela ansiedade, a gente se sente um pouco só, né? A gente não sabe, assim, a gente se sente como se a gente vivesse dentro de uma bolha e de repente você sai dessa bolha e você não sabe o que fazer, você está num ambiente diferente. Ficamos muitos anos apenas frequentando a igreja presbiteriana, sem assumir um compromisso com Jesus, mas é muito lindo a forma que o Espírito Santo ele começa a trabalhar em nós. Cada um de nós tem um chamado em um certo momento da história, o Senhor vai nos chamar, né? Se alguém que está nos assistindo hoje ainda não teve esse chamado, pode ter certeza, uma hora Jesus vai te pegar. E assim, o Espírito Santo ele é muito sutil, ele é muito carinhoso, ele sabe trabalhar porque ele nos conhece, né? Muito detalhista, ele prepara cada detalhe, ele sabe da nossa dificuldade, sabe do que acontece no nosso coração, no nosso interior, ele nos sonda. Então, ele já sabia da minha necessidade, sabe? E eu, quando a gente começou, a primeira vez assim que eu senti mesmo a presença forte foi um retiro espiritual da igreja presbiteriana na época. Foi um retiro de carnaval. E ele nos perguntou assim, por que você acha que você deveria ser salvo? Eu e Charles juntos. Por que você acha que você deveria ser salvo? E eu comecei a dar as minhas justificativas. Porque eu sou uma boa filha, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, né? Me justificando, me justificando. E aí ele disse assim pra mim: e se eu disser que você está errada? Então você vai ver ele falou assim, Efésios 2:8, pela graça. Isso não é de nós, é dom de Deus. É pela graça. E naquele momento ele me falou sobre a graça, ele me falou sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E eu nunca tinha visto falar de como Jesus, o sacrifício de Jesus, o sangue derramado na cruz, para pagar todas as nossas dívidas, os nossos pecados, para nos perdoar, e como Deus criou um plano de resgate. Que às vezes, né, a gente é criada, ensinada que se a gente dá esmola, se a gente fazer algo para o próximo, a gente vai ser salvo por conta disso. E se for só, e Jesus não tinha necessidade de Jesus ter vindo da terra morrer. Seria fácil, né? Porque a mudança acontece quando a gente encontra Jesus, quando tem esse encontro, automaticamente o Espírito Santo fala: isso não pode. E isso é uma voz que você ouve e você não consegue dizer não. E você vai se desviando, e ele vai se desviando das falhas, né, dos erros. Enquanto nós estivermos nesse corpo corruptível, vamos dizer que é praticamente impossível nós não pecarmos. Mas o pecado vai vir por acidente, não por um hábito, né? Então a gente vai, um certo momento a gente vai falhar, mas Jesus está ali sempre conosco para nos levantar, para nos ensinar que a gente precisa se arrepender, porque o perdoar, o se perdoar, o pedir perdão, o liberar perdão,
é algo forte, é algo que é necessário na vida do cristão. E muitas das vezes nós não precisamos pedir perdão a alguém, mas a gente primeiro precisa se perdoar. E tudo que aconteceu até aqui não foi por um acaso, é para amadurecimento. Tudo que acontece com nós, irmã Eduarda, tudo o que acontece com nós vai servir ou de testemunho, vai servir de cura para alguém, vai servir para nos chamar a atenção, para que nós possamos subir a um outro nível, né? Ir para outro nível da nossa vida cristã. Eu comparo a caminhada cristã como uma escada. Todos os dias você precisa subir um degrau, mas para você subir um degrau, você precisa deixar o fardo para trás. Foi de uma hora para outra, porque tudo leva tempo para você aceitar, para você pesquisar, tem a dúvida. E a gente não pode ficar nesse mar da dúvida, porque na verdade a dúvida Satanás ele já usa a dúvida, né? O inimigo de nossas almas, ele usa a dúvida para nos fazer desistir, enfraquecer, desviar o foco, né? Então, assim, eu nesse primeiro momento, quando eu fui apresentada, né? Eu me apaixonei por Jesus. E quando eu comecei a ler a Bíblia, porque não é necessário você apenas ir numa igreja, apenas ouvir a opinião ou uma pregação do pastor, você precisa ter um contato com as Escrituras Sagradas. E a partir desse momento de você ler, você precisa ler. A minha dúvida estava em Jeremias, no que ele falava ali. Então eu comecei a ler Jeremias, o que Deus falava com Jeremias e o que o profeta falava para o povo de Israel, onde eles estavam pecando. E começou as minhas dúvidas sendo esclarecidas através da Bíblia. Queremos também estar te agradecendo por participar conosco do nosso podcast. Foi muito bom ouvir o seu testemunho, que esse testemunho toque a vida de pessoas que encontram talvez sem esperança. E a gente sempre diz, Jesus é a única esperança. A mensagem que eu deixo para quem está começando na caminhada, para jovens, para quem está na dúvida se deve desistir, se deve permanecer, o que eu digo, permaneça em Cristo. Não desista. Jesus não desistiu de você. Fica firme. Mesmo diante das adversidades, você vai ter Jesus segurando as suas mãos, te fortalecendo.